Continuando a nossa leitura do livro Como Vivem os Espíritos, Antônio Fernandes Rodrigues. Nossa convivência com os espíritos. Diz em Cartas de um Morto-Vivo de Elsa Becker: quantas horas tenho passado estendido no meu divã, na sala, sem que a minha amiga suspeitasse? Leiam esse livro, vale a pena. Continuando, muitas pessoas acreditam que ao desencarnarem vão para o céu ou para o inferno. Os profitentes do espiritismo, que não se dedicam ao estudo, pensam que os maus vão para regiões umbralinas mais densas, os bons vão para as colônias espirituais, felizes como em nosso lar. Mas na realidade o problema é que mais complexo, porque o destino dos desencarnados varia muito, não só nos planos espirituais, que são inúmeros, como também aqui na crosta, vivendo conosco, participando das nossas alegrias e tristezas. Muitos, inclusive, ficam contrariados quando os seus desejos não são postos em prática, sejam nos negócios ou nos problemas familiares. Alguns ajudam, outros atrapalham. Temos que admitir que um parente que exigia que os seus pontos de vista fossem aceitos, quando encarnados, continuará a querer que as suas opiniões sejam postas em prática, embora os encarnados não tenham tomado conhecimento das mesmas, por estarem noutra dimensão da vida. Muitos casos de obsessão podem ocorrer por esse motivo, e essa convivência constante e prolongada de familiares não esclarecidos dos males que provocam, dos prejuízos que causam a si mesmos, retardam o encaminhamento desses infelizes para novas encarnações, como também para o seu aprimoramento intelectual e moral nas escolas dos planos espirituais. Muito tempo é perdido em questões que somente de só menos importância. Muitos casos há em que uma pessoa ou um marido se afasta do lar enciumado pelo seu consorte possa fazer no campo sentimental. Se o encarnado é jovem e pensa em casar novamente, é que é muito natural e sensato, então o caso se complica, porque o desencarnado fará tudo para que esse casamento não se realize. E se não conseguir o seu intento, então poderá partir para a desforra, transmitindo ao substituto o ódio que lhe cadeia a mente. Poucos são aqueles que conseguem entender que o esposo ou a esposa encarnada deve unir-se a outra pessoa para melhor enfrentar a romagem terrena. Mormente, se há filhos menores, a exigir atenção e proteção. É esse sentimento de posse que o desencarnado continua a manter sobre o encarnado, e os filhos não só é prejudicial a todos, como também retarda o programa educativo do espírito com vista às novas reencarnações. André Luiz, em seu livro Entre a Terra e o Céu, da edição da Federação Espírita, conta-nos dramas desse tipo, entre eles um cujo protagonista é uma senhora desencarnada que não se conforma em aceitar a substituta, considerando-a uma intrusa e, como tal, objeto de represália. No mesmo livro há um outro caso, em que o avô permanecia na casa da neta há muito tempo, prisioneiro de ideias obsessivas, sem saber exatamente o que fazia manter imantado aquele lar. Ele tinha sido companheiro dessa neta em existência anterior, tendo vivido um pungente caso de amor frustrado. Com a intervenção da equipe de socorro, da qual fazia parte André Luiz, o problema foi resolvido. Esse mesmo escritor relata outro caso no livro A Vida Continua, em que um espírito permanecia na casa da sua ex-amante, encarnada, continuando a compartilhar o mesmo leito, como se não tivesse deixado o corpo carnal. Essa pessoa tinha sido assassinada pelo marido ultrajado, premeditadamente, numa caçada aos pássaros, da qual o crime fosse considerado um acidente. O assassino, ao visitar a ex-esposa após o desencarne, ficou surpresa ao deparar a vítima compartilhando o leito da sua ex-esposa. Eles se amavam e o assassinato não conseguiria separá-los. Vemos por esses exemplos que a morte não significa uma separação, como muitos julgam. Grande parte dos que deixam o corpo carnal continua convivendo com seus amigos e inimigos, ajudando ou perturbando, sem falar daqueles que permanecem ociosamente refestelados nas poltronas e camas das suas moradias, que não dispõem de proteção espiritual. Eu vou fazer uma parte aqui.
Este é o caso. As pessoas não têm uma vivência espiritual. Não precisa ser espírita, precisa ter uma vida espiritual. É fazer as suas orações, é fazer o bem ao próximo, é não ser egoísta. Gente, o que custa 2, 3 minutos por dia você faz uma prece? E não é decorar um texto, não. É vibrar em benefício de alguém. É pedir a Deus, é pedir aos anjos protetores, isto ou aquilo. É fazer uma ligação com o plano espiritual para que você atraia para o seu lar a proteção necessária. Para que não venha a ocorrer uma situação lamentável como as que estamos lendo nesse livro. Continuando. E não há nada nisso de extraordinário, pois estamos num mundo de expiações e provas. Daí a importância de um reto proceder, para que haja um ambiente harmônico e dessa forma protegido contra a intromissão de espíritos brincalhões e malfeitores que pretendam transformar as nossas casas em locais de encontro das entidades trevosas. Meus amigos, casas onde que há oração, a porta é trancada para esses espíritos. Nem que eles queiram entrar, eles não conseguem. Há um guarda na porta. Há uma proteção magnética. Esses espíritos negativos, ignorantes, não conseguem entrar. Por isso que estudar é importante para que a gente aprenda essas diferenças sutis dos comportamentos espirituais. Continuando. Quando uma família vive evangelicamente, os espíritos protetores defendem o seu lar com uma barreira magnética, foi o que eu acabei de falar, intransponível para os malfeitores de além-túmulo. Tal vivência evangélica também servirá de orientação e exemplo para aqueles que tenham autorização de penetrarem nesse lar, dando-lhe uma oportunidade de encontrar a paz e o roteiro para a sua caminhada evolutiva. Vamos, portanto, que influenciarmos os nossos influenciados, por mais do que supomos, conforme nos ensina Kardec. Então, meus amigos, como eu disse mais de uma vez, não é preciso ser espírita. É preciso que você tenha um comportamento evangelizado. O que é ser evangelizado? É seguir o que Jesus ensinou. É fazer o que Jesus ensinou. Se você puder, eventualmente, frequentemente, ter um momento de oração, em família, melhor ainda, como explica o Evangelho no Lar, ensinado pelos espíritas, melhor ainda. Então, cada um dentro da sua fé tem uma vivência evangélica, voltado para os ensinos de Jesus, e teremos assim uma casa protegida. Espero que estejam apreciando esse nosso ensinamento. Até breve.